Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Investindo sobre o Ombro de Gigantes. Esse é o terceiro episódio e eu resolvi falar sobre o Bitcoin. Subiu mais de 400% em 2020, agora em 2021 chegou a subir mais de 100%, depois acabou passando por uma correção, superou aí a marca dos $60 mil. No momento que eu gravo esse vídeo está sendo negociado aí por volta de $55 mil. Por conta dessa alta valorização, muitas pessoas acabam pensando em investir em Bitcoin, ou pessoas que já estão investidos na moeda acabam pensando se devem sair, se deve continuar ou não. Vou falar aqui sobre o que tem potencial de gerar uma valorização, de gerar uma alta de no mínimo 160% para o Bitcoin, que ainda não aconteceu. Vou falar aqui sobre 3 pontos importantes para levar em consideração antes de investir em Bitcoin, ou para que, se você já investe, para que você tenha clareza com relação a esses riscos. Vou comentar aqui um pouco sobre os riscos regulatórios, né? Então, os governos têm uma grande preocupação ao redor do Bitcoin e podem impor restrições ao Bitcoin, então tem algumas análises aqui, algumas simulações com relação a isso, e um ponto que eu particularmente acho muito interessante, que é enxergar o Bitcoin como um ouro digital, né? uma opção para um investimento tipo ouro como reserva de valor, mas digital. Por fim, mas não menos importante, quero conversar com vocês sobre uma possível bolha que está sendo criada ao redor do Bitcoin, inflada por uma stablecoin conhecida como Tether, que está sob investigação federal lá nos Estados Unidos. O que me baseou aqui, a maior parte de tudo que eu vou compartilhar com você nesse episódio é a carta publicada no dia 28 de janeiro pelo Ray Dalio, né, pela Bridgewater, que é a maior gestora de fundos de investimento do mundo. Só para você ter uma noção, são cerca de $150 bilhões sob gestão desse time da Bridgewater, né, que o CIO, né, o responsável pelos investimentos, o maior responsável pelos investimentos é o Ray Dalio. Inclusive o Ray Dalio decidiu escrever essa carta porque estavam atribuindo muitas análises a ele sem que ele as tivesse feito, né? Então ele resolveu escrever essa carta. No início da carta, inclusive, ele deixa claro que o que é uma informação confiável sobre o que ele pensa a respeito do Bitcoin é o que está escrito nessa carta. Essa carta é dividida em 2 partes, ela tem aí cerca de 16 páginas. Na primeira parte é o próprio Ray Dalio escrevendo e comentando algumas coisas, e na segunda parte são 4 analistas, 4 pessoas da equipe da Bridgewater que realizam algumas simulações, analisam alguns possíveis cenários para o Bitcoin. Então, é sobre isso que eu quero comentar com você. Levou aí cerca de 8 horas para preparar esse material aqui para você, então não deixa aí de investir no botão de curtir esse vídeo e também compartilhar com alguma pessoa, com algum amigo que possa estar pensando em investir em Bitcoin. Bom, ao longo da carta ele chama atenção para alguns pontos, elogiando o feito do Bitcoin ter sido criado do zero, né? Foi fundado, Bitcoin começou a ser negociado no ano de 2008, 2009, logo após aí a crise do subprime, onde o Banco Central dos Estados Unidos imprimiu uma grande quantidade de dinheiro, né, para salvar ali as instituições financeiras e evitar um maior colapso da economia americana e, por consequência, né, da economia mundial. Então, ele cita alguns pontos positivos, alguns pontos nem tanto, alguns pontos de risco, e ele vai destacando isso ao longo da carta. Eu quero destacar 3 desses pontos, sendo que o primeiro deles é com relação à quantidade finita do Bitcoin. Então o Bitcoin é tido como um dos ativos mais valorizados no meio das criptomoedas por conta do seu pioneirismo, né? Foi a primeira moeda, é a mais famosa, mas também por ser limitado. Quando chegar em 21 milhões de moedas, a criação de novas moedas será interrompida, né? Então o ponto dele aqui é o seguinte: ok, o Bitcoin é visto aí como um futuro ouro digital. Entre um dos pontos para ele ser visto como ouro digital é essa questão dele ser finito. Só que novas criptomoedas surgem a todo momento, né? Hoje são mais de 6 mil criptomoedas em circulação. A análise que ele faz aqui é a seguinte: será que não tem o risco de uma nova criptomoeda ser criada, essa nova criptomoeda ser melhor do que o Bitcoin e atrair os investidores, né, novos investidores, e investidores que estão no Bitcoin vão querer trocar, vão querer migrar para essa nova moeda? Como é que vai ficar essa questão da quantidade limitada, né? Vai perder essa referência, esse movimento pode gerar uma grande desvalorização do Bitcoin, uma valorização dessa nova moeda. Enfim, ele inclusive faz um paralelo com os BlackBerrys, que foram aí a última geração de celulares antes dos celulares touchscreens, que dominavam o mercado até aparecer os celulares touchscreen e depois morreram. Eu arrisco dizer que nem existe mais BlackBerry hoje, a não ser em museu. Então, esse é o paralelo que ele faz, né? Nós estamos falando de tecnologia, né? Então, é uma moeda digital. Esse é o primeiro ponto de risco que ele levanta aqui na análise dele. O segundo ponto, inclusive, eu tenho certeza que quem é fã do Bitcoin vai torcer o nariz, né? Mas é o risco de um ataque cibernético. O que ele pontua aqui é o seguinte: hoje nós vivemos em uma época que são muito mais comuns os ataques do que as defesas, né? A minha leitura aqui, inclusive, é a seguinte: você tem um sistema de defesa muito bom até que alguém consiga atacar.
Você criou ali um sistema de defesa e o que acontece? Existem milhares de pessoas tentando atacar esse sistema, né? Então, em algum momento elas vão conseguir atacar e a partir daquele momento esse sistema deixa de ser tão perfeito, né? Ele, inclusive, cita como exemplo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que já teve os seus sistemas hackeados, né? Então, o que era para ser um sistema extremamente seguro lá nos Estados Unidos, teve o seu sistema atacado por hackers, né? Então, ele entende que é um risco plausível e que ele não pode desconsiderar no momento em que ele está fazendo as análises para ele investir ou não no Bitcoin, né? Então, no meu ponto de vista, a forma com que eu enxergo é a seguinte: hoje, realmente, com o que a gente conhece em termos de tecnologia, a blockchain, né, que é o sistema principal ali do Bitcoin, é muito segura, tanto do ponto de vista de preservar a privacidade de quem está fazendo as negociações, quanto de não ser hackeado para perder, para roubar Bitcoin de alguém, né? Então, tanto é que desde a sua criação nunca teve histórico, nesses 12 anos aí mais ou menos, nunca teve histórico de ter tido uma exposição nem de dados de quem está fazendo as transações e nem de subtração, de roubo aí de bitcoins. Então é um risco que existe e está na mesa. Pode ser que em algum momento no futuro a gente veja alguma notícia envolvendo um ataque hacker ao Bitcoin. O terceiro ponto tem a ver com o primeiro também, é a questão da privacidade, né? Mas não só do ponto de vista de um ataque hacker, mas também do ponto de vista de uma nova regulação, né? Se o governo decidir que ele quer ter acesso a todas as transações que aconteçam envolvendo o Bitcoin, né? Então hoje, o que favoreceu aí uma grande valorização do Bitcoin é que as negociações, né, as transações entre Bitcoins, né, quando uma pessoa paga a outra, transfere Bitcoin para outra, essa transação você consegue deixar essa transação de forma oculta, né, onde apenas você e a outra pessoa sabem que ela existiu. Se você pensar em um banco, quando você transfere dinheiro para alguma outra pessoa, né, quantas pessoas lá dentro do banco têm acesso a esse sistema e sabem que teve essa transferência? Né? Com certeza é um número pequeno, mas existe ali um número de pessoas que têm acesso, que vão conseguir saber disso. O governo, por um poder, pode inclusive pedir a quebra do sigilo bancário e etc. e descobrir isso. O Bitcoin, ele mantém hoje essas transações entre as pessoas de forma muito privada. E o ponto que ele enxerga aqui, o risco que ele enxerga aqui, é o de um ataque hacker, que a gente já comentou, mas também do governo querer acabar com essa questão, né, querer eliminar essa questão da privacidade, querer ter acesso às transações, né, poder quebrar aí esse sigilo. Provavelmente, se isso acontecer, isso pode gerar aí uma forte desvalorização do Bitcoin, porque muita gente que usa o Bitcoin só porque é privado deixaria de utilizar, venderia aí os seus Bitcoins e aí poderia puxar a cotação do Bitcoin muito para baixo, tá? Então, inclusive nessa parte da carta ele escreve a seguinte colocação, né? Ele põe a seguinte colocação: eu suspeito que o maior risco para o Bitcoin é ter sucesso. Porque se ele tiver sucesso, os governos vão acabar, né, vão querer acabar com o Bitcoin, né? E os governos têm muito poder para conseguir fazer isso, né? Então, assim que ele finaliza esse parágrafo. Indo mais adiante aqui na carta, eu preciso fazer um parênteses aqui do seguinte ponto, né? Os investidores, né, os gestores de fundos de investimento, eles montam, né, as suas teses de investimento com base em cenários. Então ele cria cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, avalia aí a probabilidade, quais são as chances desses cenários acontecerem e ele monta as suas posições, né, investe em juros, investe em ações, coloca proteções no portfólio, enfim, ele vai montando aí as suas posições de acordo com o cenário que ele acha mais possível de que aconteça. Nesse sentido, o Ray Dalio finaliza a parte dele na carta falando que, colocando alguns cenários na mesa, né? Então, um dos cenários que ele fala é o seguinte: imagina que hoje que está uma grande parte do que está investido em ouro, tirando os bancos centrais, né? Então, considerando as pessoas, os fundos de pensão, os fundos de investimento, considerando que essa turma tem investido em ouro, o que aconteceria com o Bitcoin se esse pessoal migrasse uma parte desses investimentos de ouro para Bitcoin, né? Então, qual seria a valorização do Bitcoin se 10% do que está em ouro migrasse para Bitcoin, se 20, 30, 40? Eles fazem alguns cálculos até 50% do Bitcoin. Uma outra possibilidade é o seguinte: se hoje 10, 20% do que está no Bitcoin migrar para ações ou ouro, né, diante desses cenários de risco, né? E se o governo proibir? O que pode vir a acontecer, né? Enfim, ele vai levantando alguns cenários e ele conclui dizendo que esses cenários eles pintam um quadro de muita incerteza. E é por isso que ele vê o Bitcoin como um investimento para longo prazo, com um futuro muito incerto. Ele até pode colocar algum dinheiro dele, né? Eu entendo que aqui ele está falando ele colocando algum dinheiro. Eu não tive a impressão dele estar falando
colocando algum dinheiro dos investidores da Bridgewater, né? Enfim, ficou meio dúbio aqui para mim. Mas ele toparia colocar, ele colocaria algum dinheiro, mas com a consciência de que esse dinheiro que ele colocar lá, que ele aportar lá, perder, né? 80%, então provavelmente seria um aporte pequeno frente a todo o dinheiro que ele tem investido, ou nos fundos, né? Ou dos investimentos próprios. Olha, a principal lição que eu tiro, que eu quero chamar a atenção aqui para você, quero fazer essa reflexão junto contigo, é o seguinte: você reparou em nenhum momento, né, da carta, né, se você lê a carta, inclusive, ou aqui dos pontos que eu decidi trazer, em nenhum momento ele cita a valorização de 400%. Né? Eu citei no começo, né, mas fui eu que trouxe esse dado. Mas ele não fala sobre isso. Ele também não fala sobre a bolha de 2017, né, quando o Bitcoin valorizou mais de 2.000%, e aí esse valor quase que derreteu, né, perdeu desse valor, né, dessa valorização de 2.000%, chegou a perder quase tudo, né? Chegou aí a perder 80% desse valor. Então, o ponto para mim aqui, o aprendizado para mim, é uma coisa que eu sempre comento também e tento fazer isso cada vez mais nos meus investimentos, é que quando você analisa o investimento, você tem que olhar para o futuro. Você tem que olhar quais são os riscos, quais são as vantagens. Se a gente está falando de uma empresa, está falando de um ativo de proteção, enfim. O que importa é o futuro, né? Essa é a principal lição que eu tiro analisando e lendo a carta aqui do Ray Dalio, né? Além, é claro, dessa questão de você fazer análises, né? Fazer cenários, né? Se esse cenário acontecer, se esse cenário acontecer, né? A gente, como investidor individual, às vezes acaba sendo hiper mega otimista, investindo só porque está todo mundo comentando, ou muito suscetível a variações de curto prazo, vendendo ou comprando ativos, mas sem olhar para o futuro, né? Sem uma visão de futuro. Indo para a segunda parte da carta, que foi escrita ali por 4 pessoas do time do Research, ela começa destacando que nos dias de hoje é muito razoável considerar o Bitcoin como possível ouro digital, principalmente por conta da ação da maioria dos bancos centrais ao redor do mundo de desvalorizarem a sua moeda, imprimindo, né, emitindo muita moeda, imprimindo muito dinheiro para estimular a economia, né? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, acabou de ser aprovado nos Estados Unidos um pacote de auxílio, né, de 1,9 trilhão de dólares. Né? Se considerar aí todo o dólar que foi emitido nesses últimos 1 ano, 2 anos, supera aí 20% de todo o dólar já negociado ao longo de toda a história. Né? Então, é muito dinheiro. Né? Então, à medida que você aumenta muito a oferta de qualquer coisa, você deprecia o valor dela. Né? Então, o Banco Central Europeu imprimiu muito euro, o Banco Central Brasileiro imprimiu muito real, o Banco Central dos Estados Unidos imprimiu muito dólar e por aí vai. Então, essa emissão de moeda desvaloriza a moeda, gera inflação. Então, vários investidores se preocupam com isso e tendem a querer proteger o seu portfólio. Né? Então, hoje, a forma mais tradicional de se fazer isso é investindo em metais preciosos. Né? Então, já que as moedas, né, estão perdendo valor, você tem aí alguns ativos como o ouro, como terreno, né, terras, né, imóveis, enfim, existem uma série de outras categorias aí, de reserva de valor, mas o Bitcoin acaba se destacando como uma boa opção, né, principalmente pela questão da portabilidade. Né? Então, imagina você aí querer fazer uma viagem com uma quantidade razoável de ouro no bolso, né? É muito inseguro. Já com relação ao Bitcoin, isso daí é uma chave eletrônica, você pode ter ela no teu celular, você pode ter a chave física, enfim, fica muito fácil para você viajar portando isso. O ponto aqui é, com o Bitcoin, né, você está protegido porque ela é descentralizada, né, ninguém pode decidir imprimir mais Bitcoins, né, gerar mais Bitcoins, apesar de ser um programa, né, isso está travado lá, e isso é uma das poucas coisas que não conseguem ser alteradas no código do Bitcoin. Então, por isso que ele se torna aí, um forte candidato a ouro digital. Bom, a equipe acaba gerando, né, acaba avaliando 8 cenários. Alguns deles, inclusive, foram esses cenários que o Ray Dalio pediu e comentou na primeira parte da carta. Eu trouxe 2 aqui para a gente conversar sobre eles. Né? Então, o primeiro deles é o seguinte: qual é o comportamento do Bitcoin em grandes crises, né? Porque quando você pensa em ouro, o ouro acaba funcionando como um hedge em grandes crises, né? Então, à medida que tudo está se desvalorizando, né, os ativos de risco estão se desvalorizando, né? Então a bolsa de valores está caindo 20%, 30%, os investidores que estão vendendo essas posições em ações, eles acabam comprando ouro, por exemplo, e aí o ouro acaba se valorizando, né? Então o ouro gera uma proteção em momentos de crise, em momentos de estresse. Nesses 12 anos de história do Bitcoin, como que o Bitcoin performou? Ele ofereceu algum tipo de proteção para os seus investidores? E aí a conclusão é de que o Bitcoin é muito novo, então ele passou por poucas crises. É incerto hoje concluir que
que o Bitcoin oferece algum tipo de proteção, assim como o ouro, né? Essa é a conclusão do time. Eles, inclusive, pegam alguns gráficos que eu vou deixar aqui e você vai conseguir ver que no momento em que os ativos estavam caindo, o ouro subiu e o Bitcoin ficou ali um movimento meio descorrelacionado. Bom, e o segundo ponto aqui, que na minha opinião é o ponto que mais me chama a atenção e mais me causa uma certa preocupação quando a gente fala de Bitcoin, que é a questão da perspectiva regulatória. Se você perguntar a minha opinião, como que eu vejo o Bitcoin, né? Para mim, o maior ponto de risco do Bitcoin é a questão regulatória, que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Só que antes de falar sobre a perspectiva regulatória, eu preciso reforçar um pedido aqui para você, que é o de se inscrever aqui nesse canal, para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo e se você estiver assistindo ele pelo YouTube, é claro, né? E se você estiver ouvindo aí pelas plataformas do podcast, não esqueça de assinar aqui o podcast para à medida que eu tiver um novo episódio, para que você acompanhe e também falar para você ir lá para o YouTube e se inscrever, porque existem outros tipos de conteúdo que eu gero que são mais específicos para o YouTube, tá? Bom, falando de perspectiva regulatória, a única certeza que a gente tem é que é uma perspectiva muito incerta, né? E para mim esse é o maior problema, esse é o maior risco do Bitcoin, né? Inclusive eu entendo que a frase do Ray Dalio foi muito acertada, né? O maior risco do Bitcoin é o Bitcoin dar certo, porque ele dando certo, ele vai gerar, ele vai atrair muita atenção do governo e o governo vai querer controlar, né? Na opinião dele, essa é a análise e eu vejo da mesma forma, né? Então, recentemente a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou o seguinte, né? É um ativo, né, o Bitcoin, altamente especulativo, que gerou, né, alguns negócios muito esquisitos e algumas atividades interessantes e totalmente repreensíveis de lavagem de dinheiro, né? Aqui eu estou entendendo que ela está querendo dizer aqui com relação a negócios esquisitos e atividades interessantes, as atividades que envolvem aí terrorismo, envolve hackeamento, né? Existem várias pessoas, existem vários relatos na internet de pessoas que têm aí o seu computador, o seu celular hackeado e a pessoa que, o hacker, né? A forma dele extorquir essa pessoa é pedindo pagamento em bitcoins, né? Porque ele consegue receber esse dinheiro de forma totalmente segura, né, para ele, né, a identidade dele se mantém preservada. Então, só continuando aqui, né, tem que haver regulamentação. É uma questão que precisa ser acordada em nível global, porque se houver um escape, esse escape será utilizado, né? Então, e similar à fala dela, tem a fala da Janet Yellen, né? Essas falas aqui, são inclusive recentes, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela disse o seguinte: as criptomoedas são uma preocupação particular, né? Quando se trata de financiamento do terrorismo, então nós realmente precisamos examinar maneiras de restringir seu uso e garantir que a lavagem de dinheiro não ocorra por meio desses canais, né, por meio do Bitcoin, né, das negociações com o Bitcoin. Então, são manifestações públicas, né, de duas pessoas importantes aí no cenário econômico global, mas quanta discussão está tendo de forma privada envolvendo Bitcoin, né? Eu arriscaria dizer que são muitas, né? Inclusive, eu quero compartilhar com você aqui dois momentos. O primeiro, aqui na parte de cima, mostra quando a China, né, o governo chinês, resolveu proibir a oferta de novas criptomoedas, né? Então, quando uma empresa vai para a Bolsa de Valores, ela faz um IPO, né? Quando uma organização decide criar uma nova criptomoeda, ela faz um ICO, né? Uma oferta inicial de criptomoeda. Então, o governo chinês, em 2017, decidiu proibir isso. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue ver ali a queda, foi uma queda de cerca de 8% logo depois que saiu essa notícia, né? E nesse gráfico de baixo aqui, causou uma volatilidade essas falas da secretária do Tesouro americano. O ponto vermelho foi quando teve essa divulgação e depois uma queda, né? É mais como o rally de 2020 e 2021 está muito mais forte do que essas notícias envolvendo regulação. O ativo, depois dessa queda, continuou subindo forte. O ponto aqui de destaque com relação a esses gráficos é mostrar o quão sensível ele é a uma eventual regulação por parte de qualquer governo, por parte de qualquer banco central, né? O ponto que mais me chamou a atenção aqui é a fala da presidente do Banco Central alemão, que diz o seguinte: olha, a gente precisa fazer alguma coisa de forma global. E até pode ser por isso que esteja levando tanto tempo para ter alguma novidade nesse sentido, né? Porque para você ter alguma coisa globalmente acordada, né, envolvendo principalmente as principais potências, né, vamos falar assim, Europa, Estados Unidos e China, não é uma coisa tão fácil de se fazer. Nesse sentido de caminhos regulatórios, né, a equipe enxerga dois caminhos possíveis, né? O primeiro é uma forte repreensão pelos governos ao uso do Bitcoin, por medo de que isso possa prejudicar as moedas fiduciárias, né? Então, o segundo ponto é o seguinte, é criar, né, então, os meios, né, os governos entre si
criar um ambiente regulatório que inclusive vai gerar maior confiança com relação ao ativo, né? Então, um grande investidor institucional, né, então, como a Bridgewater, hoje ele não investe em Bitcoin muito por conta desse risco regulatório. Então, se passa a ter um ambiente regulatório mais claro, passa a ser plausível que uma Bridgewater da vida invista em Bitcoin. Warren Buffett, via Berkshire Hathaway, pode querer investir em Bitcoin se o ambiente regulatório for mais favorável, né? Isso vai gerar uma confiança maior de longo prazo. Agora, o ponto é o seguinte, enquanto isso estiver em discussão, enquanto essas regras forem sendo publicadas, isso vai gerar uma grande volatilidade de curto prazo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que venha uma regulação que, se o governo quiser ter acesso, por meio de quebra de um sigilo bancário, vamos dizer assim, né, ele possa ter acesso. As pessoas que usam de forma privada e querem se manter privadas, elas vão deixar de usar. E isso vai gerar uma volatilidade. Esse tipo de usuário vai sair da plataforma, vai buscar uma outra forma de manter o financiamento aí da atividade legal que ele faz, né? Alguém só tem a esconder se está fazendo uma atividade ilícita, né? Pelo menos é a forma com que eu enxergo. E aí, inclusive, nesse cenário que faz sentido você avaliar uma migração de investidores que estão no ouro, né, que tem o ouro ali como ativo de reserva de valor, querendo diversificar, né? Então, hoje você tem muito forte só o ouro. Agora, quando você pensa em diversificar a tua reserva de valor, né, eu quero ter um pouco em ouro e um pouco em outro ativo, que esse ativo seja o Bitcoin, uma migração de 50% pode gerar uma valorização, né, de no mínimo 160% no Bitcoin, né? Então, quem achar esse cenário plausível, né? Quem achar esse cenário crível e montar uma posição, tenha ciência de que essa posição pode ter uma valorização de no mínimo 160%. Né? Por que no mínimo 160%? Porque os cálculos que foram feitos aqui pela equipe da Bridgewater não levam em consideração o efeito manada desse movimento. Né? Eles fizeram uma conta simples, né? 50% sai do ouro e vai para o Bitcoin. Só que um movimento dessa magnitude, quantas empresas, quantas pessoas que não tinham ouro vão querer entrar nesse rally, e essa valorização pode ser muito maior do que apenas 160%. Fica a teu critério avaliar todos esses pontos de risco aqui que eu estou trazendo, né, e aí decidir o que você vai querer fazer. Bom, por fim, mas não menos importante, né, existem vários rumores aí que falam de que o Bitcoin, né, teve uma valorização inflado por uma stablecoin conhecida como Tether. O que é uma stablecoin? Né? Então, o Bitcoin ele é extremamente volátil, né? Então depende das negociações, né? Ele não está lastreado em nada, né? Então ele é totalmente volátil, né? Se muitas pessoas estão querendo comprar ele acima de 60 mil dólares, ele vai subindo acima de 60 mil dólares. Se todo mundo quiser sair vendendo Bitcoin, disposto a vender até 30, 20 mil dólares, ele vai despencar até 30, 20 mil dólares, né? Então ele não está lastreado em nada, ele está livre de negociação. Já uma stablecoin não, ela está lastreada em alguma moeda, né? O Tether, por exemplo, ele está lastreado no dólar, né? Então a cada um Tether que é emitido, né, você tem que ter $1 sob custódia. Ponto de atenção aqui é o seguinte, né? Isso aqui, inclusive, esses rumores não são novos, né? Eles já foram falados antes, né, em 2017, 2018. O ponto de atenção maior agora, na minha opinião, é de que está sob investigação por vários órgãos federais dos Estados Unidos, né? Então tem pelo menos ali 3 órgãos que estão de olho no Tether, tentando identificar se tem uma possível bolha ou não, né? Qual que seria o caso, né? Que existem hoje cerca de 38 bilhões de Tethers emitidos e não teria, né, não existiria esses outros 38 bilhões de dólares, né? Existem alguns rumores que falam que na África, por exemplo, algumas corretoras de criptomoedas, elas presenteariam seus clientes, né, à medida que indicassem outros clientes com um Tether, né? Então você indica um cliente e ganha um Tether, né? Então não tem, aonde que está esse lastro, né? Não teria esse depósito desse $1 para poder gerar esse um Tether, né? Então, às medidas que as pessoas foram ganhando esses Tethers, saíram trocando esses Tethers por Bitcoin, né? E aí inflando o Bitcoin. O ponto aqui é o seguinte, à medida que, se for comprovado uma fraude mesmo, né, envolvendo o Tether, o cenário aqui colocado pela equipe da Bridgewater é que, por ser uma criptomoeda que foi utilizada também para comprar Bitcoin e outras criptomoedas, que esse escândalo, né, essa fraude acabaria gerando uma notícia muito ruim, muito negativa. As pessoas acabariam vendendo aí, acabariam se desfazendo da moeda porque não querem
enfim, achariam muito negativo. Enfim, o efeito do mercado, né? O efeito do mercado você não tem como prever, né? Ele pode ser tanto manada para subir quanto manada para cair. Esse é um outro risco que está discutido aqui na carta. Se você procurar aí pela internet, você vai achar muita gente falando sobre isso. Para concluir, eu queria ponderar o seguinte, né? O Ray Dalio, inclusive, no começo da carta, ele deixa claro que ele não é um especialista em criptomoedas, ele não é um especialista em Bitcoin, né? Mas ele é um grande especialista em investimentos, né? Então, a conclusão que eu tenho, né, com base no que eu estudei, inclusive para gravar esse podcast, é uma conclusão muito pautada, né, muito balizada pelos pontos apresentados pelo Ray Dalio, né? Para mim, o ponto principal é essa incerteza jurídica, né? Diante dessa incerteza jurídica, eu não me sinto confortável em colocar aí grandes aportes no Bitcoin, mas fica aí vários dados aqui, né, para você poder levar eles em consideração e montar a tua tese, decidir investir ou não no Bitcoin, tá? Agora, assim, o ponto de atenção importante que eu gostaria de destacar é um grande risco que você corre é ter 100% do teu patrimônio em real, né? Isso é realmente um grande risco, né? Porque real, enfim, uma moeda muito volátil, né? Depreciou bastante na crise, a gente não sabe qual que será o cenário político futuro no Brasil, e eu não me sinto confortável em ter 100% do meu patrimônio em real, né? Por isso que eu diversifico investindo fora, investindo em dólar, investindo em outros ativos que não estão aqui diretamente relacionados ao real. À medida que o real vai desvalorizando, a gente perde poder de compra, a gente empobrece, né? Então, o ponto para mim é o seguinte: diante de tantas teorias, diante de tanto risco, né, não faz sentido ficar exposto só ao real, é importante ter exposição em outros tipos de moedas, em outros tipos de ativo, né. Inclusive tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, né, vou deixar aqui na descrição do podcast e aqui na descrição do vídeo no YouTube, que fala muito sobre essa importância de investir fora. Foi uma live que eu fiz, um bate-papo ao vivo que eu fiz, onde eu comento muito em mais detalhes essa questão de você não deixar 100% do teu patrimônio em real, tá bom? Então, esse é o episódio número 3. Te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.